Nosso assunto agora é o resultado e retorno para a sociedade, através da destinação articulada de acordos do Ministério Público de Goiás. O Ministério Público está conseguindo mandar recursos ou bens oriundos de termos de ajustamento de conduta, os chamados TACs, para obras ou serviços que acabam certamente aí beneficiando a sociedade. E sobre esta ação, Kleber e eu recebemos a partir de agora a coordenadora de projetos institucionais do Ministério Público de Goiás, a promotora Sandra Mara Garbellini. Seja muito bem-vinda, muito obrigado aqui a atender nosso convite e uma ótima tarde. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Kleber. É um prazer estar nesse programa com essa audiência qualificada. Agradecemos aqui pela sua atenção e quero começar esta entrevista com uma explicação um pouco geral sobre as ações extrajudiciais do Ministério Público que acabam, então, sendo revertidas em tantos benefícios para a coletividade. Em primeiro lugar, é sempre bom pontuar e informar que o Ministério Público, de acordo com a Constituição do nosso país, né, a Constituição da República, ele é responsável pela ordem jurídica, pelo cumprimento das leis, digamos assim, né, pela eficiência do cumprimento das leis, promovendo o processo contra aquelas pessoas que descumprem a legislação, tanto no cível, por exemplo, uma agressão ao meio ambiente, uma corrupção, quanto no âmbito criminal. Mas essa mesma legislação colocada no Brasil, ela permite que o Ministério Público faça acordos com o infrator, e nesses acordos é que nós temos a grande oportunidade de reverter o nosso trabalho para a sociedade. Então, por exemplo, em termos de ajustamento de conduta, como você citou bem, que é na esfera civil, que assim dizemos, se houve um desmatamento, um problema ambiental, se o município não está provendo vagas para creches, vagas no sistema prisional, nós podemos fazer esses termos e colocar um prazo para ajustar. Se houve um dano coletivo moral, nós mandamos recursos para fundos municipais ou para construção de creches, construção de escolas, reformas de delegacias, assim como no crime. Que agora, Samuel, recentemente, com o pacote anticrime, é importante informar que naqueles crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público também pode fazer acordos. E é aí que nós, para você ter uma ideia, conseguimos já destinar mais de 700 mil para o Hospital Araújo Jorge reformar e ampliar os leitos de transplante de medula óssea. Tudo isso, essas funções, para você que tem aí a curiosidade, quais são as funções do Ministério Público? A promotora citou a Constituição Federal, lá no artigo 127, tem lá então as funções do Ministério Público, há um detalhamento, você pode acompanhar isso. E o pacote anticrime a partir de 2019. Promotora, conosco aqui nesta conversa está o Kleber Ferreira. Kleber Ferreira, a sua pergunta. Boa tarde, doutora Sandra. Essas notícias são tão boas, a gente gosta tanto de dar essas notícias, porque elas verdadeiramente promovem uma mudança nas relações sociais. Por exemplo, agora, essa notícia que a senhora traz aí parece que a conta perfeita são R$ 717.766 destinados ao Hospital Araújo Jorge para a construção de leitos de UTI. É isso mesmo? Isso mesmo, Kleber. Desde 12 de julho último, o nosso Procurador-Geral de Justiça lançou esse projeto institucional para que os promotores e promotoras unissem esforços para canalizar recursos para grandes entregas, Kleber, para a sociedade, né? Lá nos municípios menores, os promotores já fazem isso muito bem, já mandam para abrigos, mandam para delegacias, para a Polícia Militar. Mas o nosso Procurador-Geral de Justiça, ele quis que nós uníssemos em um projeto só para essa grande entrega. Então, nós estamos extremamente satisfeitos em 3 meses de já termos conseguido essa quantia para o Hospital Araújo Jorge e vamos continuar até 5 de dezembro nessa etapa. E não é só isso, Kleber. Nós já conseguimos quase R$200 mil para a Polícia Técnico-Científica. Nós já conseguimos destinar 50 computadores de ponta, porque o trabalho da Polícia Científica reverte num bom trabalho do Ministério Público.
né? A perícia, a gente brinca, é a testemunha que não mente na parte criminal, né? E assim o Corpo de Bombeiros, como também algumas outras ações de Delegacia da Criança, Proteção e Adolescente. Então, nós estamos trabalhando em outros projetos também para essa grande entrega. Bom, tem a questão do termo de ajustamento de conduta, que conversamos um pouco aqui na introdução dessa entrevista. E aí, quando se constrói esse acordo, o que a gente pode pensar também para a viabilização de ações como essa, mas também para o cidadão de ações que não precisam diretamente do judiciário, mas de forma extrajudicial. Isso, de certa forma, pode colaborar para desafogar um pouco os processos que chegam lá no judiciário e também, de certa forma, viabilizar por meio aí de recursos que podem pintar, por meio aí desses termos, também para a viabilização de ações como essa do Araújo Jorge? Samuel, você tocou em um ponto muito importante e muito claro para todo o sistema de justiça, né? Que nós enfrentamos cada dia essa questão da morosidade, tentamos com alguns instrumentos sermos mais ágeis, darmos uma resposta mais rápida à sociedade, ao cometimento das infrações. Então, o termo de ajustamento de conduta, para aqueles que estão nos ouvindo, de uma forma muito simples, é aquela pessoa que cometeu uma infração, né, principalmente no cível, e que no meio ambiente, por exemplo, um fazendeiro que desmatou a PP lá próximo do rio, de sua propriedade, não tem a reserva legal, ou alguma situação para o próprio poder público também, que ele não está cumprindo a legislação, e nós, ao invés de entrarmos com uma ação que pode demorar anos e anos correndo na justiça e não resolver o problema ainda imediato, nós nos valemos desse instrumento valiosíssimo que existe na nossa legislação desde 1985, né, na Lei de Ação Civil Pública, e nós sentamos e acordamos como que vai ser feito, no prazo que vai ser feito, principalmente de obras, né, ou, por exemplo, danos morais coletivos. Vou te dar um exemplo. No caso de grandes poluições no meio ambiente, o infrator pode reverter, fazer alguma obra ali no município, ou, por exemplo, no consumidor, alguma farmacêutica que estava comercializando um medicamento vencido. Nós já tivemos um exemplo em Anápolis, que foi feito 3 milhões de reais, um TAC, nós chamamos assim, para um abrigo de idosos. E assim por diante. Aqui na capital, essa semana, teve uma notícia de grande repercussão, Samuel e Kleber, que as promotorias de urbanismo aqui da capital e meio ambiente, doutor Juliano e doutor Marcelo, conseguiram, por meio de TACs, 13 obras públicas, incluindo parques lineares. Então, é uma grande satisfação quando o Ministério Público consegue resolver o problema, ajustar, readequar a ordem e ainda devolver para a sociedade o nosso trabalho. Doutora, como é feita a fiscalização da aplicação dos recursos após transferidos para as instituições beneficiadas? Kleber, essa coordenadoria que eu estou à frente aqui do Ministério Público, intitulada Coordenadoria de Projetos Institucionais, ela foi pensada exatamente para isso. Nesses grandes projetos, como no caso do Araújo Jorge, compete a mim fiscalizar, visitar costumeiramente o local, acompanhar as obras, as entregas e a prestação de contas. E em cada comarca, assim dizemos, nos municípios do interior, o promotor que faz o acordo é homologado pelo juízo, ele também, juntamente com o juízo, é responsável por verificar o cumprimento do acordo. Então, nós estamos em constante vigilância, Kleber, desse cumprimento do acordo. O Parque Linear, Kleber, que a promotora disse agora há pouco, o Parque Linear Leonardo Rodrigues Peixoto, ali pertinho da minha região, Kleber, conheço bem ali no Jardim Marilisa, né, no Córrego Barreiro, ficou bem bacana, era uma área que todos os anos ali era uma incidência muito grande de queimadas, as obras foram realizadas, começaram no início do ano, hoje a população promotora se apropriou daquele local. Eu passo ali constantemente e vejo, então, apenas para ilustrar um pouco aqui a comunidade, quem está nos assistindo, dessa relevância e desse papel de algo que está sendo revertido para a sociedade. Muito bem bacana lá essa ação no Parque Linear, ali no Córrego Barreiro, ali nas proximidades do Jardim Marilisa. Agora, eu queria tirar uma dúvida, mais do ponto de vista penal mesmo. A senhora explicou
as questões mais relativas aí à área civil, a reversão disso, mas quando a gente pensa também no ponto de vista penal, há um cidadão que comete ali um delito que poderia ser privado da sua liberdade, o Ministério Público também pode reverter isso numa pena restritiva de direitos para ali que ele cidadão possa prestar algum serviço à comunidade e aí com isso também a coletividade ser beneficiada de alguma forma, promotora? Sim, Samuel. Desde 1995, nós temos um Instituto do Juizado Especial Criminal que já pensou nos crimes de baixo impacto, como, por exemplo, alguma lesão corporal leve, que não seja da violência contra a mulher, doméstica, familiar, a questão de dirigir sem habilitação. Desde 95, a pena até 2 anos, ela já é passível de um acordo com o Ministério Público para destinar um recurso para determinada entidade pública ou social ou esse infrator prestar serviços à sociedade. Então, já é uma prática que vinha sendo. Acho que vocês vão se lembrar até que no início ali da década de 2000, falava a cesta básica, né? Ao invés dele cumprir uma pena ou ser processado, ele doava a cesta básica para a entidade. Então, isso já vem sendo. E agora, intensificou mais ainda, para ficar bem clara a informação, que desde 2019, em dezembro de 2019, com o pacote anticrime, que reformou o nosso Código de Processo Penal, aumentou essa possibilidade para pena mínima inferior a 4 anos. Então, isso quer dizer, de uma forma muito simples, que naqueles crimes com pena inferior a 4 anos, nós temos essa possibilidade de acordo. E esses acordos, inclusive para o Hospital do Câncer, vem muito dessa parte criminal também, Samuel. Então, eu vou dar um exemplo aqui: dirigir embriagado, o porte ilegal de arma, o estelionato, o furto. Vários desses crimes foram abarcados por esse instituto. Ou eles estão, então, com o acordo de não persecução penal, ANPPs, assim têm sido chamados, ou eles estão nos juizados de pequenas causas, que nós chamamos popularmente Juizado Especial Criminal, naqueles até 2 anos, as contravenções, por exemplo. Doutora, eu vi aqui que as instituições que estão recebendo, né, que foram citadas no release produzido pela assessoria de imprensa do Ministério Público, e todas absolutamente merecedoras, são instituições que prestam serviços muito relevantes à sociedade mesmo. Caso alguém que também dirija uma dessas instituições e que esteja numa situação de dificuldade, queira reivindicar, tem uma forma de procurar o Ministério Público, falar: olha, faz uma visita lá, veja o trabalho que a gente gostaria de entrar nessa fila aí, tem uma forma? Excelente pergunta, Kleber, e obrigada pela oportunidade. Nós agora, no mês de novembro, vamos lançar um edital de chamamento dessas entidades. Porque esse projeto DAMP, essa destinação articulada de acordos no MPGO maior, como o nosso Procurador-Geral de Justiça quis desde julho, nós fizemos esse teste, esse aperfeiçoamento e elegemos essas entidades públicas e também de interesse social. Mas agora nós queremos estender para o Estado todo e nós vamos até dividir o Estado em 6 regiões organizacionais para que aquelas entidades do interior também possam se cadastrar e que o promotor daquela região conheça essa entidade. Eu vou pedir até, então, a colaboração de vocês, da Sagres, que assim que nós lançarmos o edital de chamamento público, qualquer pessoa vai poder se inscrever, a entidade, né? Nós vamos analisar as documentações e aí ela vai poder ser cadastrada. E eu peço que vocês nos ajudem nessa divulgação, provavelmente em meados de novembro. Com certeza. Vamos fazer um compromisso com ela, né, Samuel? É isso aí. Compromisso feito, assumido. Vamos divulgar sim, doutora Sandra. Conte conosco. Depois a gente conversa com o Vinícius Tono, que é o nosso diretor. Tem um coração de ouro e nós vamos divulgar com certeza. E a senhora vai voltar também para dar entrevista acerca desse chamamento, que ele é muito, extremamente importante. O espaço sempre aberto, promotor, aqui para este trabalho, para outras ações do Ministério Público do Estado. Muito obrigado pela entrevista, pela sua participação. Desejamos uma ótima tarde e até uma próxima oportunidade conosco.
Muito obrigada, Samuel. Muito obrigada, Kleber, pela oportunidade. Parabéns pelo programa. Estamos à disposição e muita gratidão por essa disposição em ajudar nessa causa que é em benefício da sociedade, sem dúvida. Boa tarde. Agradecemos aqui a participação da promotora Sandra Mara Garbellini.